Olá, estamos recebendo aqui na Faculdade de Direito Sul de Minas o nosso querido amigo e palestrante, Dr. Alessandro Ramos Machado, promotor de justiça aqui no estado de Minas Gerais, que estará abrindo a nossa primeira semana de Direitos Fundamentais e Garantias Constitucionais. Dr. Alessandro, ele é mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito Sul de Minas. Dr. Alessandro, uma alegria muito grande recebê-lo. Muito obrigado pela visita e pela cortesia desses seus ensinamentos que daqui a pouco nós teremos acesso. Dr. Alessandro, no sistema constitucional vigente, muito se fala na extensão dos direitos fundamentais e, por consequência, também na ampliação e abrangência das garantias constitucionais. Na sua pesquisa, nos seus estudos, o senhor identificou alguns sistemas e, logicamente, como que a extensão, como que a ampliação, a modulação desses direitos fundamentais ocorrem na prática. Nós podemos dizer, a grosso modo, a priori, que esses direitos fundamentais, eles são de grupos específicos ou eles se aplicam indiscriminadamente a todos os indivíduos? Como que o senhor visualiza esse assunto? Primeiramente, professor, muito obrigado pelo convite, poder contribuir sobre um tema tão atual e enriquecedor, sobre a extensão dos direitos fundamentais. Quando a gente analisa a Constituição da República, de 1988, nós vamos encontrar algumas ações constitucionais ou remédios, chamados remédios constitucionais para a defesa dos direitos fundamentais. E de acordo com essas ações, nós percebemos, ou podemos perceber, que a extensão dos direitos ela se refere muito a indivíduos, ou seja, há muitas ações previstas na Constituição para a defesa dos direitos fundamentais, em que os legitimados são indivíduos ou os interesses são individuais. E também nós temos aí casos em que são previstos legitimados coletivos para essa defesa, como a exemplo do Ministério Público, de associações, de partidos políticos. Então, o que nos aguçou a fazer essa pesquisa, a trazer esse tema, é se essa defesa dos direitos ela pode ser estendida para todos os indivíduos, para todos, de forma que qualquer cidadão possa fazer a defesa não só do seu direito como indivíduo, mas também dos direitos fundamentais como coletividade, em benefício da coletividade. Então, sair um pouco dessa legitimação individual, especificamente o indivíduo legitimado, para defender o interesse seu, de forma a poder defender o interesse de toda uma classe, de toda a coletividade. Porque o que a gente verifica na prática é que os direitos fundamentais, eles acabam, a defesa, o modo como é executada a defesa dos direitos fundamentais, acaba atingindo uma pequena parcela da população, Então, seria interessante que houvesse a possibilidade de indivíduos, cidadãos, poderem atuar na defesa dos direitos fundamentais numa extensão coletiva. Então, na visão do senhor, essa ampliação de legitimidade que a Constituição concedeu para esses entes, esses seres mais ampliados na incapacidade, foi exatamente para aumentar o poder de tutela dos direitos fundamentais na prática? Ou apenas uma forma, digamos, uma questão formal para iniciar essas ações, por exemplo? Sim, vamos pegar o exemplo do Ministério Público,
que é bem ilustrativo. O Ministério Público hoje, ele é o principal ator que atua na defesa coletiva, né? O principal ator que maneja a ação civil pública, né? Apesar de existirem outros legitimados, o Ministério Público se destaca. E esse destaque do Ministério Público, ela vem desde lá do projeto da Lei da Ação Civil Pública, que foi encabeçado pelo professor Nelson Neri e outros juristas e membros do Ministério Público, né? Já naquela época, pensou-se em empoderar o Ministério Público na defesa coletiva. E então, o que ocorre? O Ministério Público, através da ação civil pública, é o principal ator na defesa coletiva, que pode ser usado também para a defesa dos direitos fundamentais, né? Só que, pelo menos sob a minha ótica, meus estudos, a minha experiência, nós sabemos que há comarcas que não há promotor de justiça ou que não há juiz, né? Então, como que a população tem acesso à defesa dos direitos fundamentais? Através da ação civil pública, que é um instrumento destacado nessa defesa. E mesmo até mesmo por meio dessas ações ter acesso ao Poder Judiciário, né? Sim. Então haveria uma limitação, né? Sim. Então e também por variados motivos a gente percebe também que os demais legitimados na prática da ação civil pública, né, eles pouco atuam. É difícil, o Ministério Público, eu como promotor de justiça, né, é difícil ver passar pelas nossas mãos uma ação civil pública proposta por uma associação, né, e pelos demais entes que são legitimados pela lei da ação civil pública, né? Então, por isso que é interessante essa proposta de ampliação da legitimidade na defesa dos direitos fundamentais. E isso que faz o brilho da sua pesquisa, né? E nós estamos do Grupo Saperial de Direitos Fundamentais e Garantias Constitucionais, que estamos realizando esse evento. Ficamos muito honrados pelo fato do senhor ter aceito fazer essa abertura e também pelo fato de termos uma contribuição científica desse quilate, né? Algo que realmente, eu não diria inédito, mas algo que realmente precisa ser melhor pensado, né, no direito constitucional. Então nós gostaríamos de agradecer aqui a presença do Dr. Alessandro e daqui a pouco veremos na íntegra a palestra proferida na primeira semana de Direitos Fundamentais e Garantias Constitucionais, uma realização do Grupo Saperialdi aqui da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Até mais! E dizer que é com muita satisfação que eu venho ter uma conversa, trocar uma ideia com todos aqui a respeito deste tema, abordando direitos fundamentais. A Faculdade de Direito do Sul de Minas, né, eu posso dizer que foi o meu berço, né, onde eu nasci para o mundo do direito. Então, aqui foi muito contribuiu para a minha formação, muito me incentivou, né? E hoje eu me sinto muito honrado de ter feito a graduação e também a pós-graduação em estrito senso e mestrado na Faculdade de Direito do Sul de Minas, né? E foi aquilo que eu falei no vídeo, né, gravando no celular, depois divulgado no site. Muitos promotores de justiça do Estado de Minas Gerais, eu conheço vários, muitos saíram daqui, são ex-alunos aqui. Isso mostra a excelência da nossa faculdade, né? A excelência da nossa Faculdade de Direito Sul de Minas, que está de parabéns. Então,
nós vamos hoje aqui abordar especificamente a defesa dos direitos fundamentais na regime democrático, direitos fundamentais de alguns ou de todos, né? Será que os direitos fundamentais eles pertencem a algumas pessoas especificamente, a alguns grupos, ou será que pertencem a todos, sem qualquer distinção? A princípio, a pergunta, né, ela pode ter uma resposta que aparentemente é óbvia. São direitos fundamentais ligados à dignidade da pessoa humana, inatos, né, que nascem com o homem, seriam direitos de todos. Mas nós vamos ver se isso realmente se confirma durante a nossa exposição, a nossa conversa aqui. Quando se fala em direitos fundamentais, a doutrina aborda o tema trazendo a questão das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. E é interessante, porque essas gerações e dimensões ou dimensões dos direitos fundamentais, elas lembram um fato histórico muito importante, universal, ou que se pretende, ou que se pretendia na época que fosse universal, né? Quem imagina que fato é esse? Fato histórico. Seria o Mundial do Corinthians? Seria o Mundial do Corinthians? Tem gente que fala que o Corinthians não foi campeão mundial, né? Bom, tem essa discussão aí, mas não é o Mundial do Corinthians, não. Não é um fato também universal. Esse fato histórico que nós estamos falando é a Revolução Francesa de 1789. O século XVIII, século XVII, XVIII foi um século rico nessas revoluções ditas liberais. E a Revolução Francesa, ela se destaca. A Revolução Francesa, ela tem consigo um lema que é liberdade, igualdade e fraternidade. É um lema que nós encontramos também nas lojas maçônicas. Isso porque a maçonaria, ela divulgava as ideias da Revolução Francesa na época. Então é muito comum os símbolos, né? Aquele símbolo do compasso, esquadro e do G no meio deles. Não estou revelando nenhum segredo maçônico aqui não, viu? Não importa. Se tiver que se revelar, corta a língua. Então, até porque eu não sou maçom. Mas a gente está só para ilustrar, né? Então, a maçonaria, ela na época, ela divulgava essas ideias da Revolução Francesa, da igualdade, liberdade e fraternidade. E, apesar da Revolução Francesa ter essas ideias, ela foi uma revolução muito mais voltada para a questão da liberdade. Para a questão da liberdade. A Revolução Francesa, ela foi liderada pela burguesia, e a burguesia buscava lá o fim dos privilégios, né, dos nobres, da igreja, né, e buscava uma sociedade, ela não visava uma democracia como nós conhecemos hoje, mas muito mais um constitucionalismo, uma limitação do poder, para que as liberdades pudessem ser exercidas, né? Então, ela tinha esse lema, liberdade, igualdade e fraternidade, mas vinha imbuída, no seu espírito com um liberalismo político e econômico. Eu
Coloquei aqui esse exemplo da Revolução Francesa para trazer à tona, para ilustrar com o seu lema, que esse lema, igualdade, fraternidade e liberdade, embora possa não ter sido concretizado lá na Revolução Francesa, e o Éric Robespierre, que é um historiador muito famoso, falecido há alguns anos atrás, alguns alunos aí podem ter ouvido falar do Éric Robespierre pelo livro muito famoso dele, que é A Era dos Extremos. O Éric Robespierre até cunhou uma expressão que hoje muito repetida: o século XX foi um século de extremos, um breve século. Então, o Éric Robespierre ele faz essa crítica da Revolução Francesa lá em outro livro dele, que é um livro que fala a Era das Revoluções. São 4 livros que ele aborda de história, 4 livros sequenciados. O primeiro livro é a Era das Revoluções, e ele faz essa crítica da Revolução Francesa. Foi uma revolução com um espírito liberalismo político e econômico. Então, embora não tenha se concretizado esse lema, ele ilustra muito bem as dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. A primeira dimensão ou geração dos direitos fundamentais diz respeito justamente aos direitos de liberdade religiosa, liberdade de opinião, de crença, de locomoção. A segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais diz respeito ao segundo elemento do lema lá da Revolução Francesa, que é a igualdade. A igualdade econômica, igualdade social, o direito do trabalho. E a terceira dimensão ou geração diz respeito à fraternidade, uma sociedade fraterna, onde haveria o auxílio mútuo, onde a construção da sociedade não seria feita somente pelo Estado, mas também por todos nós, pelos cidadãos, pelos indivíduos. O Paulo Bonavides, famoso autor também brasileiro, ele até cita uma 4ª dimensão ou geração do direito fundamental. Ele fala de dimensão do direito fundamental, que diz respeito à globalização dos direitos, a globalização dos direitos fundamentais, que ocorreria através de uma institucionalização desses direitos. Então, ilustrando essa 4ª dimensão, exemplificando essa 4ª dimensão, nós teríamos os direitos relacionados à democracia, uma democracia participativa, direta, porque o que predomina na nossa democracia hoje, embora a democracia direta seja prevista na Constituição, o que predomina é a democracia representativa. Nós temos muito poucos projetos de lei de iniciativa popular. Tivemos um plebiscito depois de 88, um referendo acho que não tivemos da arma. Plebiscito nós tivemos um plebiscito, parlamentarismo só, Então, a democracia direta ou participativa é pouco exercida. Então, a institucionalização dos direitos fundamentais, essa globalização dos direitos fundamentais, se daria através de uma democracia participativa direta, através da informação, direito de informação, também seria outro exemplo dessa globalização e institucionalização dos direitos fundamentais. Tá?
vamos trabalhar com essas 3 dimensões aí que estão presentes na nossa Constituição. Porque nós podemos pegar lá, por exemplo, a primeira dimensão dos direitos fundamentais, dos respeitos de liberdade, nós vamos encontrar no artigo 5º da Constituição, os seus incisos, né? Direito de reunião, o direito de liberdade religiosa, o direito de opinião, de ir e vir, direito à intimidade, lá nos incisos do artigo 5º. Os direitos, a dimensão da igualdade, nós temos os direitos sociais, no artigo 6º da nossa Constituição, e também em outros artigos lá que regulamentam a saúde, a questão da saúde, né? Esparsos pela nossa Constituição da República, Constituição da República Federativa do Brasil, 88. E a terceira dimensão, nós temos, por exemplo, no artigo 225, que trata do meio ambiente. Se vocês lerem o artigo 225, nós vamos ver lá que o direito ao meio ambiente, a preservação do meio ambiente, é um direito e dever de todos. Então está aí a dimensão da fraternidade. A proteção do meio ambiente, mas não é só mais um direito meu, não. Eu também tenho o dever de contribuir. A fraternidade, de ajudar na proteção desse direito, de contribuir na defesa dele. Então temos aí as dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Quando eu entrei na Faculdade de Direito do Sul de Minas, 1995 ou 96, estou ficando velho, esquecendo o dia que eu entrei na faculdade. Foi no ano de 95, e ficando careca também. E essa careca, aliás, eu até acho que teve início lá nesse ano que eu entrei, porque incorporando o espírito de calouro, minha família jamais esperava que eu fosse fazer isso. Viu, Jéssica? Minha mãe, meus tios, sua avó, jamais esperava que eu fosse fazer isso. Rapar a cabeça. Então eu incorporei o espírito do bicho e entrei com a cabeça raspada na Faculdade de Direito do Sul de Minas. Se contar, muita gente não acredita. Mas naquela época que eu era um bicho de cabeça raspada, eu aprendi uma coisa quando entrei na Faculdade de Direito, aqui na Faculdade de Direito do Sul de Minas, que a todo direito corresponde uma ação que lhe assegura. Era o artigo 75 do Código Civil de 1916. Naquela época, as relações privadas eram reguladas no Código Civil de 1916. Que, fazendo com todo respeito ao meu pai, uma brincadeira com ele, meu pai, o Código 16 ainda está vigorando ainda, entendeu? Então é uma brincadeira, em homenagem até ao meu pai. Bom, então, o Código de 1916 tinha esse artigo específico, o artigo 75. Todo direito corresponde a uma ação que lhe assegura. Existe toda uma discussão dentro da teoria do processo, professor amigo, que hoje está superada a respeito da autonomia. Esse artigo é a autonomia da ação, a autonomia do processo. Esse artigo, quando ele veio com o Código Civil de 1916, a interpretação é de que a ação e o processo dependiam do direito material, que o processo civil era um mero acessório do direito civil. Hoje está superado isso, porque o direito do processual civil, o processual penal é autônomo, é uma ciência própria, tem seus métodos, suas normas próprias, seus
municípios, então tem autonomia. Mas nós não podemos negar que para a proteção do direito é necessário ter uma ação. Nós vamos encontrar na Constituição da República diversas ações que protegem os direitos fundamentais, que garantem, por isso são lidas como garantias dos direitos fundamentais. Essas ações estão lá no artigo 5º, inciso 68 em diante da Constituição. Temos começar com o artigo 68, que é o inciso 68, que é o habeas corpus, se eu não me engano. Sim. Habeas corpus. Temos o habeas corpus, que protege a liberdade de locomoção. Então, é um direito individual, direito da primeira geração. Depois, nós vamos ter outras ações também. Teremos o habeas data, mandado de segurança. Mandado de segurança que protege o direito líquido e certo. Líquido e certo. Também é um direito individual. É um direito que tem que estar certo na sua existência e determinado na sua extensão. O mandado de segurança é para a defesa de direitos fundamentais, individuais, sejam eles disponíveis ou não, que sejam alvo de abuso, abuso por parte do poder público. Temos também o mandado de segurança coletivo, que já a legitimidade para a defesa do mandado de segurança coletivo é de entes coletivos, tá? A exemplo de associações, de entes coletivos. Então, nós temos o mandado de segurança coletivo para defesa de direitos e interesses coletivos. Depois, temos também o mandado de injunção, que esse mandado de injunção, ele destina-se a garantir a aplicabilidade dos direitos fundamentais. Então, se houver ou ocorrer a inexistência de lei ou de ato normativo que impeça o gozo, o uso, a concretização do direito fundamental, a ação adequada é o mandado de injunção. Um exemplo é o caso da greve. Porque no serviço público, a Constituição diz que o servidor público tem o direito de greve, mas na forma da lei. Essa lei não vinha. Foi ajuizado um mandado de injunção para garantir o exercício desse direito de greve. E o mandado de injunção ele pode ser impetrado tanto por indivíduos quanto por coletividades. E temos também o habeas data, que é outra ação constitucional para obter informação ou corrigir informação que esteja em bancos de dados, seja do Estado ou bancos de dados de outras entidades que tenham caráter público. O mandado, o habeas data, essa ação constitucional que a gente acabou de citar, é voltado para a proteção da intimidade, tá?
entre os direitos fundamentais que ele protege, ele é voltado para a proteção da intimidade. E já encerrando esse rol de ações, citando algumas aí, nós temos mais duas. A ação popular, que é muito interessante, porque a ação popular, ela pode ser ajuizada por qualquer cidadão. Basta comprovar o título de eleitor, que você é eleitor, né? Comprovar que é eleitor, através do título de eleitor. Então, uma ação que pode ser promovida por qualquer cidadão para a defesa do patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Só para esses direitos aí. Só para esses direitos. Ah, eu posso entrar numa ação popular para defesa da saúde? Não. Tá? Então, é interessante a ação popular porque o cidadão está entrando, muitas vezes, para defender o interesse coletivo ou público, não o interesse individual. E, por fim, a famosa ação civil pública, tá? Que é um dos principais instrumentos de trabalho do Ministério Público, ação civil pública. A ação civil pública, ela vem para proteger direitos coletivos relacionados ao meio ambiente, uma poluição ambiental, por exemplo, ela vem para cessar a poluição e obter indenização, relacionados ao consumidor, ou relacionados a direitos chamados, no primeiro caso, direito ambiental, proteção do meio ambiente, nós temos chamados de direitos difusos, né? É uma espécie de direito coletivo. Do consumidor, é o chamado direito coletivo estricto sensu. E, por fim, também para a proteção e defesa dos direitos individuais homogêneos. Um exemplo de direito individual homogêneo. Palace Cassino, no Rio de Janeiro, vou pedir ajuda aos universitários aqui, que é do Sérgio Nai, né? O Palace Cassino que desabou lá no Rio de Janeiro. Sérgio Nai. Isso. Né? Aquele lá, o Palace Cassino, ele teve um problema estrutural que prejudicou os moradores. Os moradores, o professor amigo foi engenheiro, engenheiro de formação, sabe muito bem, né, sobre esse assunto. Por isso que eu pedi ajuda universitária ali. Então, ele veio a ter um problema que prejudicou os moradores, né? É um exemplo de direito individual homogêneo. Cada um teve um prejuízo diferente. Mas não foi, no caso, a lei determina que não é preciso que cada um entre com uma ação individual, né? Eles podem entrar de forma coletiva, seja através do Ministério Público, ou através de associações, ou até mesmo através da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal, que são os legitimados para a ação civil pública. O que a gente vê nesse rol de direitos aí, e já estou quase encerrando essa minha explanação, que nós vemos esse rol de direitos, né, é que muitos deles, de rol de ações, né, de direitos, nós vamos ver que muitas dessas ações, elas são manejadas por indivíduos, são usadas por indivíduos na proteção de direitos individuais. E que algumas delas são manejadas e utilizadas por coletividades na proteção de interesses e direitos coletivos, ou até mesmo do interesse público. Vou ilustrar aqui, trazer a baila aqui, para melhor
delinear isso, a ação civil pública, que tem se mostrado um instrumento muito eficaz na defesa de direitos fundamentais. A ação civil pública, embora ela esteja destinada a interesses e direitos coletivos, ela abarca, sim, direitos fundamentais. Nós ajuizamos, por exemplo, a ação civil pública para a defesa do meio ambiente, um direito fundamental de terceira geração ou dimensão. A ação civil pública para a defesa de saúde, é um direito fundamental de segunda geração, a saúde. Então, a ação civil pública, ela tem se mostrado eficaz e muito na proteção dos direitos fundamentais, seja de qualquer, principalmente da segunda e da terceira geração. O fato é que, como nós já colocamos de maneira bem passageira, a ação civil pública tem alguns legitimados específicos: Ministério Público, União, Estado, Distrito Federal, Município, as associações que estejam constituídas há pelo menos um ano e que tenham na sua finalidade a defesa de direitos coletivos, e a Defensoria Pública. Desses 4 legitimados, o que mais faz uso da ação civil pública é o Ministério Público. E aproveitando o gancho que o Rodrigo proporcionou no início das apresentações, essa é uma função que o Ministério Público exerce, que é pouco conhecida, ou que vem se tornando conhecida cada vez mais ultimamente. As pessoas, os cidadãos, o público em geral, lembra do promotor de justiça como sendo aquele acusador. Aliás, a novela está sendo carinhosa com o promotor de justiça, está sendo respeitosa, carinhosa com o promotor de justiça. Lá tem um ator que ele faz o papel do promotor de justiça, e nós estamos sempre assistindo ele na acusação. Embora tenha deturpado um pouco, embora não tenha passado a ficção, a trama da novela, passado realmente o processo penal brasileiro, porque o que ocorre, o que tem se visto lá, não é muito bem o processo penal brasileiro. Então, já para nós irmos encerrando, falava da ação civil pública e o promotor de justiça. Então, o promotor de justiça, ele é sim o acusador, ele é sim o titular da ação penal, mas essa é uma das funções dele. O promotor de justiça também é o defensor da sociedade e dos direitos fundamentais através da ação civil pública, e também exerce um importante papel de fiscal do direito, quando nós temos, por exemplo, um menor numa ação de divórcio. Eu estava lá no Serjusc, onde a minha esposa trabalha, ajudando na coordenação do Serjusc, e a central de conciliação lá no fórum, aqui no Fórum de Pouso Alegre. E foi feita uma conciliação pelas conciliadoras, trouxe a ata, e falou para ela: pode homologar o acordo?
era uma ação de divórcio que não tinha incapaz, que não tinha memória e nem capaz. E aí, falei para a conciliadora assim: poxa, mas você está querendo que o Ministério Público atue aí? Né? O Ministério Público tem intervenção, mas o trabalho do Ministério Público está soberbado. Né? Porque era um caso que não tinha intervenção do Ministério Público. Né? Não tinha intervenção. O Ministério Público só intervém como fiscal do direito quando há menor, incapaz, relevância social. São as hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil de 2015. Mas são as três funções essenciais do Ministério Público, né? E até entendo porque as pessoas, às vezes, o cidadão, às vezes, não conhece muito bem o Ministério Público, porque ele realmente não tem um rosto, não tem uma cara, uma função específica. São três funções que não se misturam. Eu até trabalhava como juiz lá em Itamarandiba, e esse juiz, quando eu entrava na sala de audiência, ele falava assim: aí vem o Ministério Público, porque realmente ele não possui uma função específica ou precípua, como é o caso do Judiciário, por exemplo, que o Poder Judiciário fala: o que você faz com o Poder Judiciário? Julgo, Legislativo, legislo, Executivo, executo. No Ministério Público, ele não tem uma função específica, né? Ao meu ver, e esse é um tema de pesquisa, de estudo, né, a que me dedico, essa função seria a de defensor da sociedade no processo coletivo, tá? E no processo penal. Defensor da sociedade. Essa é a função do Ministério Público. O Ministério Público, ele seria, né, o ideal que abandonasse a função de fiscal do direito lá no processo civil. Mas isso aí fica para outro momento, que é um tema de bastante discussão, né? Dá pano para manga isso daí. Então, o Ministério Público é o principal ator na defesa coletiva e, consequentemente, na defesa dos direitos fundamentais também. Principal ator. E nós vemos aí muito pouco das associações, ou até mesmo do Estado, vir em juízo e exercer a defesa dos direitos fundamentais, principalmente através da ação civil pública. O fato é que nem todas as comarcas do Brasil, né, elas têm um promotor de justiça presente. Nós temos no Estado de Minas Gerais, por exemplo, uma defasagem de promotores de justiça em relação ao número de juízes. Existe outro detalhe também, que é a questão da seletividade. O Ministério Público, mesmo no lugar que ele está presente, ele não é procurado por toda a população. O Supremo Tribunal Federal, algum tempo atrás, ele fez uma audiência pública para tratar do polêmico tema de judicialização da saúde. Ou seja, que abarca, por exemplo, a obtenção de medicamentos, né, através de ações judiciais. É outro tema polêmico também, para quem quiser fazer uma monografia, né, ou um trabalho de conclusão de curso a respeito desse tema, é um tema muito rico, que abarca a judicialização, abrange a judicialização da política. Pois bem, nessa audiência pública houve uma ampla contribuição
de técnicos, de cidadãos, uma participação grande da sociedade. E uma das informações que foi levantada na audiência pública do Supremo é justamente a respeito dessa seletividade, né? Que nem todos aqueles que necessitam do medicamento procuram o sistema de justiça. Seja porque às vezes mora longe da promotoria de justiça, uma cidade muito grande, né? Tem dificuldade de acesso. Não tem, às vezes, sequer dinheiro para pegar um ônibus, pegar um táxi, pegar um Uber. Ou um vizinho disponível que possa levá-lo até o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Juizado Especial. Às vezes, não tem a informação de que pode obter o medicamento, pode obter a garantia do direito à saúde, acionando o sistema de justiça. Né? Então, isso foi colocado lá. É um exemplo dessa seletividade, não por culpa dos atores do sistema de justiça, do Ministério Público, né? Não por culpa da instituição, mas pela ausência de recursos do próprio cidadão, a ausência de informação. Então, eu termino aqui essa nossa conversa trazendo uma provocação diante disso que acabou de ser colocado. Trazendo uma provocação. Seria ou não ideal, seria ou não possível, juridicamente, politicamente, uma ampliação da legitimidade dos atores, dos interessados na defesa dos direitos fundamentais? Seria ou não viável que o indivíduo não dependesse mais do Ministério Público, da Defensoria Pública, de associações, de entes coletivos para a defesa de direitos fundamentais, mesmo que esse indivíduo venha defender não um direito próprio, um direito individual, mas um direito coletivo. Ou seja, um indivíduo exercendo a defesa de um direito de todos, não só dele. O processo civil, ainda o processo civil, o CPC 2015, ainda é muito vinculado a essa questão do indivíduo, da defesa do direito individual, né? Então, poderíamos ou não estender essa legitimidade para que o indivíduo defenda não só direitos individuais, mas direitos fundamentais de todos. Porque corremos o risco de, nessa configuração constitucional, a defesa dos direitos fundamentais ficar restrita a alguns legitimados, a alguns entes. E como a concretização do direito depende ou necessita de uma ação, também corremos o risco de que os direitos fundamentais sejam, somente de alguns,
e não de todos. Então fica aqui essa provocação. Agradeço aí a compreensão em presença de todos, né? Espero ter aí contribuído um pouco com essa temática, também com a temática muito importante de esclarecimento do Ministério Público. Eu até queria fazer uma moderação aqui, que eu brinquei com o professor Hamilton, a questão de Águas Formosas, a primeira comarca, ela não ser instância hidromineral. Então eu encerro aqui com uma anedota do Ministério Público, né? Uma anedota que corre dentro do Ministério Público, que é o seguinte: é bom sempre encerrar de uma maneira engraçada, leve, né? Sair um pouco dessa aridez do direito. Então, para quem vai fazer concurso aí, é uma anedota sobre a escolha, né, da comarca. Eu tenho uma colega pegou a lista de comarcas disponíveis e olhando, de repente bateu o dedo em Águas Formosas. Aí ele falou assim: pô, isso aqui me interessa, é instância hidromineral, né? E foi para a comarca. Chegou lá, não tinha nada de instância hidromineral, né? Então, é uma anedota que conta do Ministério Público. Não é instância hidromineral, mas é uma cidade com um povo muito caloroso, um povo muito trabalhador, né? Muito dedicado, um povo que luta pela sobrevivência no Vale do Jequitinhonha, né? Então aí fica essa lembrança aí e esse caos do Ministério Público. Fico aberto aqui a perguntas, troca de ideias, né? Para o enriquecimento do nosso tempo. Muito obrigado.